Bom, queridos, eu dando continuidade, né, ao material que eu tenho lido para a gente dialogar. Claro que eu não uso só o material, eu vou fazendo uma pesquisa um pouquinho mais longa de alguns temas específicos. E eu não conseguiria passar direto pela ira sem apresentar para vocês também algumas razões para a gente compreender ela de uma forma melhor e os seus resultados, que são resultados muito turbulentos, né? É normal a gente pensar, muitas das vezes, que a ira ela tem alguns episódios, e são esses episódios que a gente precisa conseguir descobrir para a gente ter uma vida mais tranquila, né? Porque às vezes a gente fica com ira, daqui a pouco nós nos acalmamos. E quando nós nos acalmamos, que tudo volta ao normal, normalmente a gente pede até desculpa para as pessoas para lidar com essa questão com elas, né? Que a gente se enfureceu e tal. E outras vezes a gente deixa isso passar batido. Isso vai direto e a gente vai trazendo isso para dentro do coração. E aqui a gente precisa entender como lidar com isso, né? Por quê? A Bíblia ela não é tão complacente com a ira assim. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, a Bíblia diz que nós precisamos eliminar a ira da nossa vida. Isso está escrito em Efésios 4:31. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia que eu já mostro para vocês. 4:31. Um minutinho, já mostro para vocês. Efésios 4:31. Efésios 4:31. A palavra de Deus diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmias, mesmo como qualquer maldade. O apóstolo Paulo é evidente aqui. E se nós examinarmos com clareza esses versículos, nós vamos descobrir que cada um deles, a ira está associada. De nenhuma das outras palavras que estão ali apresentadas, ela é desassociada da ira. Então nós precisamos entender que a amargura, reclamação, calúnia, maldade, conversa obscena, tal, todas essas coisas, elas têm a ver com isso. Nós precisamos pensar também que qual é o resultado a longo prazo. E aqui o que a ira ela vai fazendo? É como se ela criasse dentro do nosso coração ervas daninhas que vão crescendo sem que nós percebemos. Por isso precisamos lidar com situações específicas direto. Como eu disse no vídeo anterior, sem ter medo de dizer sim ou não, nós precisamos ser honestos e trazer à luz o que se encontra em lugares escuros. E aqui na questão dessa erva daninha, é interessante porque ela vai nesse crescimento, né? Que sem que você perceba. Ainda você dá uma podada, daqui a pouco volta a crescer novamente. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns pontos que ficam mais evidentes. Entre os pontos, o primeiro é o ressentimento, é você guardar isso dentro do peito. E normalmente brota no coração da pessoa que foi maltratada e acha que não pode fazer nada a respeito da situação. Você se sente injustiçado, você pode não ter tido culpa, seja no seu trabalho, no lugar onde você estiver, e agora aquilo ali vai gerando dentro do seu coração. Seja um término ao improviso, seu namorado não te quis, sua namorada não te quis, e agora isso dentro do seu coração gera um certo ressentimento, você está ressentido com todos os planos que vocês fizeram, com a idealização que vocês tinham de vida, mas não, agora isso tudo se encerrou e você não consegue lidar com essa situação. Você passa agora a ter nutrir dentro de você um ressentimento, né? E esse ressentimento é aqui o texto está dizendo pra gente como uma erva daninha, algo que está te comendo, crescendo dentro de você, no caso. Em segundo lugar, nós temos também a amargura, que é o ressentimento que se transformou em uma animosidade. E isso é contínuo. Enquanto o ressentimento ele pode se dissipar um pouco mais rápido com o tempo, a amargura ela cresce e apodrece, aumentando graus de indisposição. Com a amargura, é como se você já tivesse se fechado diante dessa situação, diante dessa realidade, e agora essa realidade já faz mais parte de você
e você já bateu a tecla, não quero saber, eu estou fechado, nós não conversaremos mais, não dialogaremos mais, não viveremos outra vez um relacionamento, e isso é muito clássico. E as pessoas vão dizer, não, é só um distanciamento, não, isso aqui é natural. Mentira, sonde a profundeza do seu coração e note que muitas das vezes as suas ações são movidas por ressentimento e amargura. Nem sempre nos distanciamos dos outros porque é necessária a distanciação, o distanciamento no caso, mas sim porque o nosso coração ele já se inclinou para uma amargura e um ressentimento e a gente não sabe. E é interessante que é sempre isso vai acontecendo de forma a fazer com que você fique muito tempo com essa amargura dentro do coração. E um dos clássicos para nós cristãos o líder de louvor decidiu tirar você da escala, ou o líder do louvor tirou você dali, pediu um tempo de preparação, ou deu um tempo de disciplina para você ter algumas reflexões tal. E isso gerou em você ressentimento e amargura. E agora as pessoas, na atualidade, tal, em anos atrás, diziam também, vão dizer que agora, por conta desse ressentimento, dessa amargura, ela vai começar uma clássica difamação, dizendo, além daquilo que deveria, colocando a pessoa que ela tem o ressentimento como a pior pessoa do mundo, mostrando os defeitos e as problemáticas dessa pessoa. Então é muito clássico isso, por isso que eu decidi voltar aqui, porque senão eu acho que esse vídeo da Ira ficaria um pouquinho incompleto. Eu acredito que foi interessante, consegui trazer um pouco daquilo que eu vivo, apresentando para vocês como eu gosto de fazer, mas é interessante a gente pensar também nessas raízes que são criadas por conta da ira. E esse episódio que eu estava mostrando para vocês da igreja, entre outros, pode ter, claro, né? A gente vê que é um sentimento frequente na igreja. Alguém de alguma forma é maltratado e tal, ou acredita na sua mente que foi maltratado. Em vez dessa pessoa buscar resolver o seu problema de imediato com a pessoa e deixar o ressentimento de lado e a difamação e transformar isso em amargura com o tempo, a pessoa vive nessa alimentação. Gente, nós precisamos crescer e evoluir e ter a capacidade de ouvirmos e falarmos e fazer com que as coisas se encaixem. Ninguém é um animal irracional. A única coisa que faz com que a gente se torne animais irracionais é quando nós somos movidos pelo instinto. O instinto é sentimento, sentimentalismo. Eu vivo falando contra o sentimentalismo e eu vou dizendo ele é tóxico, ele é defeituoso e ele faz com que você perca o senso lógico. Sente, converse, se ajeite, se resolva e as coisas passam. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Já é um texto clássico aí para a gente pensar. Também nós temos a inimizade e a hostilidade, que são mais ou menos sinônimos, né? As duas palavras em si, e denotam, de certa forma, um nível elevado de má vontade ou animosidade, como eu disse lá, do que é produzido pela amargura. Então fica nesse clima, enquanto a amargura pode de certa forma ser acompanhada de um comportamento civilizado, geralmente a inimizade ou a hostilidade se mostra mais aberta. Quase sempre a pessoa faz isso denigrindo ou descendo a lenha na hostilidade de alguma forma, né? Então a gente vê que aqui já criou. É como se criasse aqui facções, rixas. Então eu separo meu grupo, você separa o seu grupo, então a gente está aqui agora e não cria uma junção. Isso no reino de Deus, isso no reino do Filho, do amor de Deus, nós precisamos entender que isso é inadmissível. Nós precisamos atingir facções, dissensões e todas esses pecados, porque eles são pecados muito profundos, né? Dentro do ambiente do corpo de Cristo. Isso aqui a gente poderia chamar de fermento de fariseu e tantas outras coisas, que também cairia muito bem. Ainda que o fermento do fariseu, claro que vai lidar com a religiosidade, mas nós podemos colocar ele nessa questão. E aqui a gente encontra também o ódio contra alguém. E o ódio é mencionado várias vezes na Bíblia. Gênesis 27, Levítico 19, Salmo 53, Marcos
6:19. E eu entendo que a melhor disposição, né? Entendemos aqui, melhor a dimensão da má vontade, da inimizade inferida na palavra ódio, quando lemos os 2 textos de Gênesis que usam o termo rancor. Em todos os versículos acima citados, a palavra é associada à vingança com o objetivo do ódio. Então isso me causa tão mal, essa erva daninha da ira dentro do meu coração, que agora eu vou me vingar. E aqui eu vou fazer isso não de forma santa. Não vou fazer isso, porque a justiça, ela é uma vingadora de forma santa, vamos dizer assim. Nós acreditamos nisso, que toda autoridade constituída vem de Deus. Então, a função da justiça é fazer isso, mas não com alegria e felicidade, como eu disse também no outro vídeo, mas assim com compaixão. E nesse caso aqui a gente pode ver Esaú passou a odiar o irmão dele por conta do roubo da sua primogenitura. De início, Esaú entregou a sua progenitura, mas agora ele se sente trapaceado por Jacó, o trapaceiro. E ele cria um ódio pelo seu irmão, um rancor durante muito tempo, ao ponto de desejar matá-lo. E a mesma coisa a gente pode perceber como os primeiros irmãos, Caim e Abel, o assassinato de Abel por Caim. E quantas vezes a gente está não diante dessa realidade extremada? Nós não matamos a pessoa, ainda que a palavra de Deus vai dizer que só de desejar já cometemos, mas nós não matamos a pessoa, mas nós denigrimos a imagem, nós difamamos a pessoa, nós humilhamos a pessoa, nós fazemos com que essa pessoa seja deixada de lado, nós criamos um ambiente favorável a nós, e agora, diante disso tudo, nós acabamos matando a reputação de alguém que é o nosso dia. Quantos matadores de reputação nós temos por conta de ódio, de rancor, de picuinha, de coisas variadas que têm acontecido, e nós precisamos ter atenção com tudo isso. Também tem a discórdia, que descreve um conflito visível, uma confusão entre grupos, né? Que aqui vem do que eu estava falando para vocês, de facção e de rivalidade, que gera, no caso, vão gerando essas confusões, e a gente vê isso entre famílias, na igreja, e a discórdia, ela é sempre feita e ultrapassa os limites dos pecados intocáveis, né? Porque ela é sutil, como também pode não ser tão sutil assim. Às vezes é descarada mesmo a intenção pessoal das pessoas. E as descrições dessas ervas daninhas da ira que eu mostrei para vocês, claro que nós não estamos buscando colocar isso no mesmo lugar do dicionário, pegar a palavra, fazer trazer o significado da palavra, porque não dá. Mas nós precisamos fazer uma intenção clara, qual que é a intenção dessas palavras aqui, para a gente conseguir não só pensar a terminologia da palavra em si, mas os efeitos que a palavra causa e como lidar com isso. Agora eu digo para vocês, vai ficar enorme, mas vou tentar. Em primeiro lugar, nós precisamos levar em conta a soberania de Deus. Só pessoas que entendem a soberania de Deus, como eu disse lá, o justo não se justifica, no outro vídeo tá, o justo não se justifica, ele espera que o justo juiz o justifique. Então nós precisamos entender a soberania de Deus, precisamos compreender que ele é soberano sobre todas as situações, e ele trará sempre à luz a verdade. Em segundo lugar, devemos pedir que Deus nos capacite a crescermos em amor. Peçamos mais amor para que a gente consiga lidar de forma mais clara, mais objetiva, para saber lidar com essas situações. E devemos amar uns aos outros com amor profundo. Esse daqui é o que as escrituras deixam pra gente. Pessoal, esse é a complementariedade, né? Eu estou complementando o outro vídeo. Espero que vocês gostem. Um forte abraço. Estou correndo porque depois de 15 minutos não dá mais. Ficou um pouco grande, mas eu tenho certeza que a junção dos dois vai formar essa compreensão melhor sobre a ira. Um forte abraço.